Fala galera, meu nome é Doc Valdívia e sejam bem-vindos ao The One TV. E hoje nós finalmente vamos conseguir fechar a lista de recomendações da galera do canal The One TV. Pois é, pessoal, vamos falar sobre filmes recomendados aí por nossos usuários, inscritos e até mesmo pessoas que não foram inscritas. E antes de falar sobre isso, eu já vou pedir para vocês que se inscrevam no nosso canal e ajudem-nos a criar as próximas listas de recomendações. E começamos então com o usuário canal do Keco. Keco PG, meu primo querido, também integrante aqui do canal The One TV, recomenda o filme A Senha Swordfish. É um filme de 2001, dirigido por Dominic Sena, que tem no seu elenco a Halle Berry, John Travolta e o Hugh Jackman. É um filme que conta a história de um espião, Gabriel Scheer, que quer fazer alguns financiamentos de ações antiterroristas, sabe de uma grana que está escondida ali no fundo perdido, mais ou menos uns 400 milhões de dólares, só que para conseguir essa grana ele vai precisar de um hacker muito bom. E é nessa hora que entra o personagem de Hugh Jackman, que é um ex-criminoso, até por sinal ele está proibido de chegar perto de um computador, ou senão ele está lascado, e daí só rola treta. É um filme sensacional, muito bacana, inclusive marcou bastante essa geração ali da década de 90, 2000, e vale a pena assistir. A nossa nota para Senha Swordfish, com certeza, é um 8,5, sensacional. 8,5 nada, é 10. É 10? É 10. Então é 10. É então, 10/10. 10/10 então, é isso aí. E o próximo filme da nossa lista, agora partindo para podreira zumbizística, a gente vai falar da recomendação de Denis E, Invasão Zumbi, ou no original Train to Busan, que é um filme coreano, dirigido por Yoon Sang-ho, e no elenco nós temos ali o Gong Yoo, que é o queridinho dos doramas, que até inclusive ele aparece ali no Round 6. Conta a história de uma infecção que acaba tomando ali a cidade de Seul, e um pai com a sua filha acabam entrando no trem-bala que segue para a cidade de Busan, que é uma das poucas cidades que está ainda livre de infectados. E durante esta viagem, adivinha o que acontece, né? Começa a rolar sangue, pedaço de zumbi louco para lá e para cá. Um filme muito bacana. Eu digo que foi uma das maiores surpresas que eu tive, inclusive, com esses filmes coreanos, e já mostra realmente, assim, uma situação em que a gente vê o cinema já se despolarizando dessa questão de Hollywood, com obras muito legais vindos da Ásia. Esse filme, com certeza, ele leva uma nota 8, é muito legal. O finalzinho também, como sempre, todo filme coreano, bem dramático, mas é aquele drama no ponto. Diferente do segundo filme, já encontra uma história parecida já do pessoal vários anos depois, em que o final, assim, acho que eles já exageraram, assim, na questão do mel ali, e quem geralmente tem problema com glicemia é bom não assistir, porque é açúcar até a alma. Forte. É forte. E agora o próximo filme da nossa lista vem de uma recomendação dos filmes de guerra. Sim, a gente está falando ali da recomendação do usuário Silvio Cividini, A Lista de Schindler, que na nossa opinião, realmente concordo com ele, é um nota 11/10, ele é sensacional. É um clássico dirigido por Steven Spielberg e que tem no seu elenco ali o Liam Neeson, o Ben Kingsley e o Ralph Fiennes, entre outros. Ele conta a história de Oskar Schindler, que é ali um cara bem espertalhão, ele mexe com o comércio ali do mercado negro, o cara não presta muito, mas ele tem um lado ali humanitário que se preocupa muito com a relação ali das vidas humanas que estão sendo tiradas ali durante a Segunda Guerra Mundial. E ele acaba usando a própria grana ali para financiar o resgate de muitas pessoas que estão ali nos campos de concentração, e nessa vai rolando toda uma certa confusão. E tem uma coisa muito interessante, né? Primeiro que a gente está falando do Spielberg, então os filmes dele já tem aquela pegada bem sacada, e que é o uso do preto e branco para essas gravações. O preto e branco ele vai acabar evocando essa lembrança justamente da década de 40, onde a gente ainda não tinha os filmes ainda com películas coloridas, e especialmente para chocar menos com as cenas impactantes. É um filme realmente extremamente dramático, que puxa aquele lado mais nojento e terrível do ser humano, e que realmente rolou solto ali na Segunda Guerra Mundial.
É um nota 11, tá? Explodiu o nosso score e podem ir bem tranquilos assistir que vale muito a pena. E o próximo filme da lista veio do nosso vídeo dos melhores de 2023. O nosso inscrito Fabrício Gurski recomendou Um Sonho de Liberdade. É um filme dirigido por Frank Darabont com o roteiro de Stephen King e conta no elenco com Tim Robbins, Deus, Morgan Freeman, com outros atores bem famosos de Hollywood. Ele vai contar a história de um banqueiro muito bem sucedido, o Andy Dufresne, que é acusado de um duplo homicídio. Ele matou a esposa e mais um carinha, e daí ele vai ficar preso por um tempão ali na penitenciária estadual de Shawshank. Ele é humilhado, ele passa anos terríveis ali, até o momento em que alguns funcionários descobrem que dá para se beneficiar das táticas e todo o conhecimento dele como banqueiro para limpar a grana suja de vários esquemas. É um filme também que ele é bem pesado, mas ele vale muito a pena ser assistido. Tem um final sensacional e é aquela película que eu vou falar que a gente hoje em dia está sentindo falta, né? De pegar um drama assim que tenha bastante profundidade, um contexto e que mexa mesmo com ali o seu pensamento e as suas emoções. Esse filme com certeza é um nota 9,5 também. A nossa safra ali da década de 90 foi muito boa e esse filme vale muito a pena ser assistido. E o próximo filme da lista, na verdade, ele estava na nossa lista de zumbis inicialmente gravada, e que foi recomendada ali por Tânia Moreira. A gente está falando de A Noite dos Mortos-Vivos. É um filme de 1968, dirigido por George Romero, e tem no seu elenco Dwayne Jones, a Judith O'Dea e outros atores. Ele conta a história de um satélite bélico que caiu do espaço e a radiação acabou levantando os mortos das suas covas. A gente está falando ali de uma obra bem antiga, ainda em preto e branco, e naquela época a gente já tinha caracterização dos zumbis já bem interessante, bem legal, para a década de 60, 70, né? Esses personagens que estão no meio desse desastre aí de zumbis acabam se trancando em um sobrado, no meio ali de uma área erma, e tentam sobreviver a todo custo ao caos que acaba sendo gerado. É um filme muito legal, super interessante, até como a própria Tânia Moreira comenta, ele não é daquele filme de zumbis velocistas, né? A gente tem aqueles zumbis bem slow down, e é muito legal, por sinal, esse tipo de abordagem dos zumbis. E ele tem uma crítica sensacional que envolve até mesmo aquela questão do preconceito que tinha, e ainda tem muito arraigado ali nos Estados Unidos, envolvido até mesmo no final dele, sabe? É um filme para pensar e que você consegue enxergar aquelas críticas da época, escondidinhas ali, depois elas só se explodem na tela para você ali descaradamente. É um filme que está em nota 10, eu adoro esse filme por sinal, e eu recomendo demais, assistam que vale muito a pena. Bônus Round! O nosso Bônus Round foi sugerido pela Andy Valdívia, my sister, minha irmã gêmea. Sei, e você não sente isso? Eu não senti, tem que bater com mais força. Um pouquinho mais. Não, Jill, para com isso. É brincadeira. O quê? É Romeu e Julieta, de 1997. É um filme dirigido por Baz Luhrmann e que conta no elenco com o Leonardo DiCaprio, com a Claire Daniels e o John Leguizamo. É uma releitura da obra de William Shakespeare, ainda com o Leonardo DiCaprio super molequinho ali, todo sem botox. Que vai contar justamente aquela guerra entre os Capuleto e os Montecchio, onde o Romeu e a Julieta se apaixonam, e daí rola um monte de treta, e tiro, e ódio, e gente morrendo, e depois todo aquele amor explodindo na tela. É um filme bem bacana, também marcou uma geração, e é para assistir com a pessoa amada do lado com uma caixa de lenços. É um filme que também ele leva uma nota 9,5, uma recomendação muito bacana de filme. Vale a pena muito assistir. Né? Agora, falando de história de amor, Leonardo DiCaprio ele se supera com alguns filmes, né? Ele envolve bastante nesses filmes, né? Uma hora a gente vai falar sobre Titanic.
Mas não vai ser nesse vídeo. Porque nesse vídeo a gente está encerrando. A gente quer agradecer muito vocês pelas recomendações. Continuem aí colocando nos comentários as suas dicas de filmes. A gente vai fazer aí uma listinha. E alguns a gente vai inclusive pegar e fazer uma análise bem mais aprofundada da história, do enredo, e a gente conta aí com o apoio de vocês para isso. A gente vai deixar aqui também na descrição os nossos produtinhos dos afiliados da Amazon, dê uma olhadinha, vale a pena. Eu quero agradecer muito vocês pelas inscrições e pelas visualizações. Falou, galera, nos vemos na próxima lista. Até mais, tchau, tchau. Então, a primeira recomendação de filme é do canal do Queco. É Ghost? Sério isso, cara? Tá bom, mano. A recomendação de filme do canal do Queco. Tartarugas Ninjas, mano.